Aquilo que me tenho lembrado toda a manhã é daquela canção "Quando a cabeça não tem juízo, o corpo é que paga". Tens-te lembrado de António Variações. António Variações, exatamente. E destas variações todas. Porque, de facto, aquilo em que nós estamos é numa situação em que parece que a cabeça não tem juízo, ou muitas cabeças não têm juízo. Aliás, ele a certa altura, na letra, que é mais comprida, menos conhecida, diz: "Quando a cabeça está convencida, o corpo é que sofre". E acho que também é um bocadinho aquilo que nos está a acontecer, é quando a cabeça está convencida e, portanto... Olha, se os portugueses tivessem o rigor de contas quando ela pensa que é a oitava maravilha. Que o Variações tinha, porque as pessoas têm certamente uma imagem muito diferente, não é? Tenho a dizer-vos, talvez estivéssemos muito melhor orientados. Ele era absolutamente rigoroso no seu trabalho como cabeleireiro, no qual o meu cabelo de onde tu conheces, teve o privilégio, e rigorosíssimo de contas. Portanto, às vezes o aspecto engana. Portanto, feita esta pequena confissão e esta pequena recordação, vamos lá àquilo que interessa. Bem, não há muitas surpresas no orçamento. É um orçamento que, em muitos aspectos, é diferente dos últimos orçamentos apresentados na Assembleia por um governo PSD, CDS. O CDS conta aqui pouco, mas AD, vá lá, pronto. Porque havemos de nos recordar, a primeira vez que isso aconteceu foi nos últimos anos, pós-Cavaco Silva, estamos a falar nos anos pós-Cavaco Silva, foi 2002, com Durão Barroso a dizer que o país estava de tanga. E foi logo um orçamento muito complicado, estávamos com um processo de déficit excessivo. E depois foi, a seguir a 2011, com a Troika cá, e aí ainda foi mais complicado. Sabemos bem o que é que se passou nesse período, aí foi com Pedro Passos Coelho. Bem, desta vez temos várias circunstâncias que são substancialmente diferentes. Portanto, temos uma situação em que a economia, não estando a crescer muito, apesar de tudo está a crescer. Temos algo que é muito relevante para as contas públicas, que é o nível de emprego. Quer dizer, nós sabemos que não é um emprego muito qualificado, que não é um emprego que nós desejaríamos, mas estamos com um número recorde de pessoas a trabalhar e, portanto, com receitas elevadas na Segurança Social, o que cria uma folga na Segurança Social. E depois, nas contas públicas, estamos com superávites, já tivemos nos últimos 2 anos, quer dizer, tivemos no último ano, vamos voltar a ter este ano, para ver se tenhamos para o ano que vem, e isso permitiu que a dívida baixasse, agora sem dúvidas abaixo dos 100%, sem truques, abaixo dos 100%, e que vai continuar a baixar, apesar de ainda estarmos relativamente longe daquilo que deveriam ser os objetivos. Mas já estamos confortáveis no quadro europeu e, digamos, no curto prazo, o problema é sempre a longo prazo, não é? No curto prazo é possível fazer um orçamento que é um orçamento que não traz mais notícias para ninguém, diria eu. Enfim, já há pessoas que estão a protestar, faz parte. Algumas dessas coisas que designadamente ouvimos aqui nos noticiários, do desporto, bem, o da FNAM é PCP e, portanto, estamos à espera que o PCP, quer dizer, com mais de 450 milhões de euros para a saúde, o PCP acha ainda pouco. E, portanto, isto não está lá nada para poder haver acordos com médicos, já que com outras categorias profissionais já os houve. Portanto, desse ponto de vista, um governo da AD consegue chegar a um orçamento que é um orçamento que vai, que em princípio é agradável para as pessoas. O facto de ser agradável para as pessoas não quer dizer que seja o orçamento ideal para o país. Porquê que eu digo isto? Porque, primeiro que tudo, é um orçamento que resulta de uma tentativa de compromisso com o Partido Socialista e, portanto, em muitos aspectos, não se distancia assim tanto dos orçamentos anteriores. O Partido Socialista tinha-se aproximado e tinha adotado o discurso das contas certas depois da catástrofe que tinha sido a intervenção externa. Portanto, aí não havia mudanças, ainda bem que não há mudanças, digamos assim. Portanto, continuamos num caminho correto, mas, ao mesmo tempo que isto acontecia, todos os anos aumentou o número de funcionários públicos, todos os anos aumentou muito a despesa pública, todos os anos aumentou a carga fiscal e
é a minha convicção, eu sei que há pessoas que pensam o contrário, mas é a minha convicção que um país com uma economia do nosso tamanho e a carga fiscal que temos, que representa um esforço fiscal muito elevado, é um país que se torna menos competitivo e menos capaz de atrair o tipo de investimentos que nós necessitamos. Desse ponto de vista, muitas das coisas que estavam previstas no programa do governo não se vão concretizar, ficam de alguma forma no tinteiro, e outras que deviam estar previstas nem sequer houve negociação nesse sentido, porque não houve nenhuma negociação com pelo menos um partido um bocadinho mais ousado em termos de propostas, que era a Iniciativa Liberal, que tem, enfim, ficou a olhar um bocadinho para o teto nesta negociação. E, portanto, temos um orçamento, enfim, não vou dizer como dizem que é um orçamento do Partido Socialista, mas não se distingue assim tanto como gostaríamos. Nós precisávamos, por exemplo, na área do IRC, já disse isso muitas vezes, vou repetir, nós precisávamos não apenas de uma descida do IRC, como precisávamos de rever o IRC, como precisávamos de olhar não apenas para a taxa, digamos, de referência, que está nos 21%, mas para as alcavalas, designadamente para aquilo que torna o IRC um IRC progressivo e que penaliza as empresas mais eficientes, com melhor emprego e mais inovadoras, portanto, maior dimensão, é um incentivo negativo, prejudica a economia. Precisamos olhar para isso tudo, mas claramente, neste momento em Portugal, não creio haver maioria política para isso, porque mesmo havendo uma maioria política, digamos assim, à direita para descer o IRC, essa maioria política está muito condicionada por o discurso populista contra os grandes, que já condicionou, por exemplo, as reformas do IRS. Portanto, não se poderia esperar muito nesta frente. Felizmente, há um aspecto positivo que saiu da negociação entre a AD, entre o Primeiro-Ministro e Pedro Nuno Santos, que foi uma melhoria do modelo relativamente ao IRS jovem. O modelo anterior não parecia bem, este modelo tem problemas, mas é um bocadinho menos mau. Portanto, veremos como é que funciona. Não é uma bala mágica, não é uma bala de prata, como se costuma dizer, não vai mudar tudo. E depois do lado da despesa, que é por onde se olha pouco, a não ser para pedir mais despesa, a despesa não dá sinais de ir mudar de forma minimamente estrutural. Há setores onde se percebe que há esforço para fazer coisas de formas diferentes. Eu diria que talvez aquele onde há onde essa linha parece mais clara, enfim, no meu olhar, é na educação. Na área da saúde, não consegui perceber muito bem. Aliás, na área da saúde, deixa-me fazer aqui, há uma pequena medida no orçamento, não é nada de muito significativo, mas já pôs o pé aos gritos, que é uma majoração das despesas com seguros de saúde em sede IRC. Portanto, estamos a falar de uma pequena majoração, 20%, e que, no fundo, estimula as empresas a terem aquilo que o Estado tem. Que é o seguro de saúde. Que é um seguro de saúde chamado ADSE. Pronto. Que é um seguro de saúde chamado ADSE. E, portanto, houve ontem, enfim, Costa Matos aqui na rádio, Alexandre Leitão depois para toda a gente, dizer que isso era, mais uma vez, querer matar o Serviço Nacional de Saúde e transferir o dinheiro todo para a saúde privada. Eu devo dizer que, vindo do Partido Socialista, isto é surpreendente. Porque se o Partido Socialista acha que a saúde privada só existe em Portugal por causa dos seguros de saúde, então podia teve 8 anos para acabar ou diminuir a ADSE. Mas não o fez, até alargou. Porquê? Porque quem tem um seguro de saúde, designadamente quem tem a ADSE, não quer outra coisa. Quer dizer, os beneficiários não querem outra coisa. E, portanto, se algum dia um governo chegar a dizer aos funcionários do Estado e diga, olha, esqueçam a ADSE, os novos não podem ter. E houve um momento em que houve coisas nesse sentido, não era obrigatório, as pessoas tinham que optar sim ou não e tal, e depois tudo regressou mais ou menos ao mesmo. Porquê? Porque até é um seguro pode alargar à família. Atenção, não é um seguro bom, não é um seguro barato. Não é um seguro barato. É um seguro muito barato para os escalões inferiores. Sim, esse é o problema, e até há pessoas que não pagam. Portanto, é um seguro muito barato para as pessoas, digamos, que ganham menos.
para os quadros da administração pública é um seguro caro. E há alguns, eu conheço pessoas que já andaram a fazer contas, a ver se valia a pena desistirem da DSE e comprarem privadamente um seguro. Pronto. Mas, no entanto, é um seguro muito bom. Eu fui, enfim, houve um período em que dei aulas numa escola pública e, portanto, fui, durante esse período, funcionário público. A Helena, suponho, também. Sim. E, portanto, tive a DSE. Só que era nova, foi há alguns anos e, portanto, não eu também eu não, felizmente, sim, não mas tenho tido. Era fantástico. Sim, mas hoje houve uma ou duas vezes que em alguns pagamentos fiquei surpreendido com o tão pouco que estava a pagar por aquele... Hoje em dia já não é assim. Já não é exatamente assim, eu sei que já não é mas note assim. Que ainda há pouco tempo o Governo teve uma questão com este Governo, mas qualquer outra, porque há pessoas que não pagam mesmo. Portanto, cujos vencimentos são muito baixos e, portanto, não pagam. Portanto, temos, quer dizer, mas não vou entrar por aí, é apenas dizer que porque é que os seguros de saúde são relevantes para as empresas? Hoje em dia, é um dos poucos elementos onde as empresas têm flexibilidade para oferecer aos seus trabalhadores um benefício sem terem muitas alcavalas em cima e que é um benefício que os trabalhadores tendem a valorizar muito. Eu recordo-me, enfim, é só uma pena para as pessoas perceberem que nós às vezes vivemos em mundos um bocadinho diferentes, mas recordo-me uma história que uma vez me contaram estamos a falar de trabalhadores de armazém, portanto, mesmo cá em baixo, que foram trabalhar, portanto, ali na região de Loures ou de Velas, por aí, que foram trabalhar para uma daquelas grandes empresas que ali se instalaram, tem ali umas grandes superfícies, há várias, não vou dizer qual é que é. Estamos a falar de alguém que vinha de uma família que toda a vida tinha votado Partido Comunista, como era muito tradicional naquela zona da cidade, naquela zona da grande Lisboa. E uma das coisas, e portanto, esse jovem, estamos a falar sobre 20 e tal anos, chegou lá, e uma das primeiras coisas, e portanto teve direito a um seguro de saúde, coisa que ela nem sabia o que era, e a primeira vez que teve uma doença, dirigiu-se a um hospital privado em vez de se dirigir a um hospital público. E descobriu outro mundo. E percebeu que havia outras formas de aceder à saúde. Tivemos um ouvinte a contar-nos uma história muito semelhante aqui em direto. E, não só por isso seguramente, mas esse rebento de uma filha de comunistas passou a votar Chega. Não foi só por isso, como é óbvio. Houve também rupturas, é uma zona que a gente sabe que é complicada, sabe que há às vezes estas traseiras das cidades que nós muitas vezes não conhecemos, e eu nunca não me esqueci disso. Estamos a falar de alguém de rendimentos baixos, ele não devia ganhar muito mais que o ordenado mínimo, para quem aquele simples benefício representou imenso. Portanto, isto representa, é importante para as pessoas. Portanto, eu acho que é preciso viver numa bolha para ontem ouvirmos pessoas do Partido Socialista estarem a dizer estas coisas, para tentarem encontrar argumentos para votarem contra o orçamento. Assim como também não me deixo, enfim, eu não gosto, acho que nós pagamos impostos a mais. Portanto, tudo quanto é aumentos de impostos deixam-me desconfiados. Mas quando falamos de impostos, e ontem até fizemos uma promessa que um dia temos de justificar esse assunto, que é o problema dos chamados impostos verdes. Sim. Agora, eu não posso ver pessoas que defendem os impostos verdes indignadas quando um imposto verde que foi suspenso o ano passado, ou suspenso parcialmente, por causa do aumento do preço dos combustíveis, que na altura passaram, em alguns casos, os 2 euros, alguns desses combustíveis, agora que o preço está mais baixo e que é possível fazer regressar esse imposto, que tem outros objetivos, além de apenas a receita do Estado, eu sei que às vezes estas coisas vêm de contrabando. Portanto, e depois no fim do dia, o que conta é a receita do Estado. De repente ficarem chocadíssimas porque dizem vai aumentar o imposto. Não, o imposto não vai aumentar, o imposto vai regressar. É evidente que a receita vai aumentar, como é óbvio, porque o imposto regressa, ele estava suspenso. Se depois isto é um bom desenho ou um mau desenho, é outra coisa. Agora, quem defende impostos verdes ficar indignado por a receita do imposto sobre os combustíveis aumentar, porque regressa um imposto que estava suspenso e na altura em que esse regresso
não obriga as pessoas a pagar, quer dizer, vai obrigar a pagar mais do que elas estão a pagar hoje, mas não obriga a pagar mais do que elas pagavam na altura em que o desconto foi introduzido. Portanto, que é uma... Portanto, e são sempre... É um bocadinho demagógico estar a falar disto. Querem discutir os impostos verdes todos? Podemos discutir um dia desses. Até ontem falámos aqui disso, a propósito do clima e dos problemas do clima. Vale a pena. Acho que é um tema que vale a pena. Perceber, no fundo, como é que se induz as pessoas a alterarem hábitos. Quer dizer, que é no fundo o que está em causa. Portanto, dito isto, acho que eu gostaria de ver outras coisas, não apenas no orçamento, mas na linha do orçamento, mas depois quando olho para o que foram ontem as reações, enfim, há reações que se esperaria, naturalmente, do PCP, do Bloco, mesmo do PAN. Já o Livres tem um discurso que às vezes é um bocadinho, quer dizer, que o coloca mais onde ele fingiu não estar, que é muito mais próximo do Bloco do que do PS, ou do PS tradicional, talvez não do PS atual. Há depois uma reação que, apesar de tudo, é coerente com o que o partido tem dito, que é a reação da Iniciativa Liberal, não é? Portanto, o que aconteceu no orçamento afastou a AD da Iniciativa Liberal, numa altura em que julgo eu que há conversações entre os partidos, pelo menos para as autárquicas, e, portanto, há um afastamento claro no que diz respeito, e, portanto, é natural que tenha reagido de forma negativa, mas a reação extraordinária o Chega, não é? Portanto, é aquela que nós... Quer dizer, as duas reações mais extraordinárias é a forma como os partidos que podem decidir isto, quer dizer, que a PS de um lado e Chega do outro, têm conduzido, olha, com a tal cabeça que não tem juízo, ou com a tal cabeça que se acha demasiado sabedora e a oitava maravilha do mundo, e que acham que com estes jogos conseguem duas coisas que neste momento são mesmo difíceis de conseguir. A primeira coisa que eles acham que vão conseguir é reforço a sua posição próximo do eleitorado. Portanto, vão até à última da hora procurar defender ou que são muito coerentes, ou que estão a defender políticas muito populares. Eu creio que isso, numa bolha, em alguma bolha, pode ter efeito. Para o eleitor, no fim do dia, se eventualmente formos para eleições, há duas coisas que vão contar. Essas duas coisas são quem é que de alguma forma teve culpa por nós estarmos aqui a votar outra vez, que é uma coisa que as pessoas, apesar de tudo, não é o seu desporto preferido, e era bom que se lembrassem todos de que aconteceu na eleição de 2022, em que António Costa só teve de dizer que o programa eleitoral dele era o Orçamento de Estado, e que o Orçamento de Estado dava mais isto, e mais isto, e mais isto, e mais aquilo. E este Orçamento de Estado, mesmo coisas que não são propostas não foram propostas sequer pela AD, quer dizer, está a dar mais coisas, o IRS é ligeirissimamente mais favorável, e as pessoas em parte já o receberam. Se esta decisão for tomada, os reformados têm, porque é este mês que o dinheiro chegou ao bolso deles, mais dinheiro no bolso. Há a promessa de poderem ter mais. Há a promessa de poderem ter mais, enfim, mas isso é uma coisa que depende de como as contas correrem. Pode sempre dizer, inclusive dizer, olha, chumbaram o orçamento e agora vocês não vão contar com as portagens, não é? Quer dizer, nós nem queríamos isto, achávamos que não devia ser assim, mas isso podia ter acabado e afinal não vai acabar por vossa causa, não é? Há muito argumento que estão a dar a quem está no governo. Portanto, por um lado, e isto é válido tanto para o Partido Socialista como para o Chega, para Pedro Nuno Santos e para André Ventura. Portanto, eu não consigo perceber bem porque é que eles estão a apostar em prolongar isto. E depois, o prolongamento disto, vamos lá ver, o país não vive só de nos ouvir aqui no Contracorrente a falar disto 3 vezes por semana, ou de ouvir as televisões a falar disto 5 vezes por dia. Vezes 4 ou 5 ou 6 canais de televisão, que são aqueles que temos hoje, em que as pessoas podem ver isto. Há uma certa saturação já deste assunto. Talvez tivesse havido um intervalo, se o Guterres tivesse ganho o Prémio Nobel, mas como não ganhou, não houve esse intervalo. Ninguém sabe quem são aqueles japoneses que ganharam o Prémio Nobel, parabéns para eles. E, portanto, continuar com isto satura, penso eu, a opinião pública. E, portanto, não estou a ver que alguém possa tirar grande vantagem do que está a acontecer. E por isso, não sou capaz, sinceramente,
sobretudo depois do que aconteceu ontem, de prever o que é que vai acontecer. Isto é, não sou capaz de prever se aquelas pessoas dentro do Partido Socialista avisam Pedro Nuno Pedro, que é Pedro Nunes, perdão. Eu tenho um amigo chamado Pedro Nunes Pedro, por isso é que às vezes faço essa confusão. Já temos o problema do Luís Monterroso, coitado. Pronto, Pedro Nuno Santos, que recomendam que ele viabilize. Que ele viabiliza. Hoje, já não sei em que jornal 2, acho que é o Sol, salvo erro, que dizem que a última esperança agora é que Carlos César o convença. Eu não sei, porque o Francisco César, que é o filho, também dá a dizer as mesmas coisas. Não sei o que vai acontecer, não consigo fazer previsões. Não consigo fazer previsões, em boa parte, porque acho que algumas destas previsões não obedecem a nenhuma racionalidade. Eu consigo perceber a racionalidade apesar de tudo, de Luís Montenegro fazer coisas que se calhar não são as coisas que eu gostaria que ele fizesse e que uma parte do eleitorado dele eu gostaria que ele fizesse. Consigo perceber qual é a racionalidade disso. Não consigo perceber bem a racionalidade de Pedro Nuno Santos, nem a racionalidade de André Ventura, sobretudo do André Ventura de ontem. Não vou repetir os argumentos que já foram dados hoje de manhã. Mas repete isso outra vez. Com o André Ventura de ontem. André Ventura de ontem. De ontem, porque tu sabes lá como é que está o de hoje. Quer dizer, o 2 não sei. Eu não sei se ele... Portanto, não faço ideia, não consigo perceber isso, mas há uma coisa que eu sei. Há uma coisa que eu sei. Eu sempre achei que o grande problema de qualquer tipo de acordo com o Chega, e há muitos problemas, mas provavelmente o maior de todos era que nunca se sabe qual é o Chega do dia seguinte. Portanto... e isso é uma coisa da qual nenhum outro partido pode depender, não é? Portanto, nenhum outro partido pode depender, nenhum governo pode depender. E desse ponto de vista, o que aconteceu ontem naquela entrevista, que vai ficar para a história, não é? Quer dizer, há coisas que ficam para a história, o irrevogável do Paulo Porta, coisas que ficam para a história. Penso que aquela entrevista e aquela troca de mensagens a seguir sobre a verdade e a verdade e a mentira vão ser recordadas durante muito tempo. Eu não creio que aquilo funcione a não ser para o clube de fãs de André Ventura. E, portanto, mas dito isto, eu acho que estamos muito próximo daquela situação que já vivemos em 2021, quando toda a gente achava que íamos ter orçamento e depois acabámos por não ter, por um erro de cálculo, penso eu, do Partido Comunista. E agora estamos numa situação em que pode haver outros erros de cálculo devido àquilo que às vezes costuma dizer que é o dilema do prisioneiro, que é saber se beneficia o outro ou se beneficia a mim, e portanto onde é que perco mais e onde é que perco menos, e está um a olhar para o outro, o Chega a olhar para o PS a olhar para o Chega, e no fim do dia isto desmorona-se tudo, sabendo nós que a perspectiva é não termos sequer duodécimos, e portanto irmos mesmo para eleições, porque o Governo não quer governar com duodécimos. O Presidente da República já deu as mesmas indicações. Eu ainda achei que era melhor os duodécimos do que nada pela única exclusiva razão de novas eleições. Não era só das novas eleições, era sobretudo a questão do PRR. Sim. Pronto, porque os duodécimos iam obrigar, enfim, não seria um bom orçamento, mas tem problemas sérios. Quem está a aplicar o PRR no terreno, eu conheço pessoas que estão ligadas a projetos dependentes do PRR, estão em pânico com novas eleições. Diz isto, volta a parar tudo. Já esteve parado por causa de umas eleições, volta a parar tudo. E depois o dinheiro que não está a ser bem aplicado muitas vezes, mas apesar de tudo está a tapar alguns buracos que nós precisávamos tapar, nem chega a vir. Portanto, e não sei se em Bruxelas depois consegue explicar em Bruxelas porque é que nós andamos de eleições de 6 meses.